Olha, a mensagem que a gente vai trazer hoje para você no programa de hoje conta a história de uma senhora que ela era muito religiosa, ela era muito devota da religião, ela participava de todas as missas e ela se preocupava muito em ir para o céu, em fazer as coisas que agradassem a Deus. Todos os domingos ela ia na missa e quando ela chegava em casa ela colocava dentro de um purungo um grão de milho. Ela pensava consigo mesma: vou colocar este grão de milho dentro deste purungo e assim o dia que eu me for, o dia que eu chegar lá no céu, eu vou poder chegar junto a Deus com a prestação de conta. Vou poder chegar para Deus e mostrar todos os grãos de milho e assim contar quantas missas eu participei na minha vida. E assim ela fazia todos os domingos. Ao chegar em casa, ela ia mais um grãozinho para dentro do purungo. O tempo foi passando, os dias foram seguindo, até que um dia uma vizinha sua ligou pela parte da manhã, pedindo, implorando. Diz: olha, vizinha, eu estou muito mal, amanheci de cama, estou muito doente, estou impossibilitada de fazer serviços hoje. O meu marido não sabe cozinhar. A senhora podia, por favor, por gentileza, depois eu te pago, eu te retribuo, mas a senhora podia fazer o almoço para o meu marido, para os meus filhos. Eu não posso fazer, infelizmente eu amanheci muito mal hoje. Eu prometo depois retribuir. A mulher ficou pensativa. Bah, mas eu até iria, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho a missa, eu não posso falhar a missa. Até hoje fui todos os domingos na missa, como eu vou falhar justo hoje? Assim ela foi pensando, mas decidiu ajudar aquela vizinha, pois era a melhor vizinha que ela tinha e tal, sempre disposta a ajudar também. E disse: tudo bem, vizinha, a senhora pode contar comigo. Mas ao mesmo tempo ela ficava, não se perdoava por aquilo. Ela pensou: como vou justificar depois, lá em cima para Deus? Já sei, diz ela, eu vou colocar um grão de feijão dentro do purungo. Aí quando eu chegar lá em cima eu sei que aquele grão de feijão significa que eu não fui na missa. Aí eu vou explicar para Deus, quem sabe ele me perdoa. E assim ela fez, colocou um grãozinho de feijão dentro do purungo. Os dias foram passando, ela continuava indo na igreja, até que um dia ela saiu um pouquinho antes para ir para a igreja, encontrou um mendigo na beira da estrada, maltrapilho, magro, faminto, os olhos fundos de tanta fraqueza. Ela se compadeceu, olhou para o relógio rapidinho e pensou: dá tempo de ir para casa, vou dar de comida para ele e depois eu volto para a igreja. Levou o mendigo para casa, deu de comer, deu de beber, lavou os ferimentos. Ele estava tudo meio esfolado de se rastejar pelas estradas. Enfim, quando olhou para o relógio, se deu conta de que não dava mais tempo ir para a missa. Se desesperou então. Mas mais uma missa eu perco. Vou colocar um grãozinho de feijão dentro do purungo, e assim o fez. O tempo foi passando e aquela senhora sempre na igreja, até que um dia, na hora de sair para a igreja, para a missa, o telefone toca. Era sua mãe, que estava muito doente. Estava no hospital. Não tinha como ela não ir visitar a mãe, afinal fazia um bom tempo já que não visitava mais a sua mãe, que não trocavam ideias, que não conversavam como mãe e filha. E assim ela foi para o hospital, então, naquele domingo, mais uma vez deixando de ir à missa. Mas aquele domingo, para sua mãe, fez toda a diferença. As duas conversavam, as duas contavam histórias, as duas riram tanto que até mesmo a dor da sua mãe passou e ela veio a ficar boa já na segunda-feira. Mas lá se foi o terceiro grão de feijão para o purungo e ela preocupada mais uma vez com aquilo. Os anos foram se passando até que chegou o dia de sua morte. Aquela senhora religiosa morreu, levou o purungo consigo, que só tinha um furinho em cima onde ela colocava os grãos de milho. Mas quando ela chegou no paraíso, diante de Deus, para sua surpresa, ao quebrar o purungo, lá estavam apenas os 3 grãos de feijão. Ela se desesperou, ela disse: meu Deus do céu, a minha vida toda estava aqui contabilizada. Deus, eu juro para o Senhor que eu tinha ido em quase todas as missas. E cada missa que eu voltava para casa eu colocava um grão de milho dentro deste purungo. Como pode agora ter apenas os 3 grãos de feijão?
Jesus calmamente lhe diz: olha, minha senhora, é importante sim a senhora ter ido todas as missas. Eu acompanhei, eu sei, não precisava nem a senhora contabilizar. Mas é mais importante ainda as ações que a senhora fez. E estes 3 grãos de feijão eu deixei justamente para a senhora, que a senhora entenda que essas ações são mais importantes do que a senhora ter ido na missa. Porque muitas vezes a senhora foi na missa e eu sei, eu vi. A senhora foi lá para ver se a vizinha estava bem vestida. A senhora foi lá, mas não deu atenção, pois estava com a cabeça em outro lugar. A senhora foi lá para ver se a Maria também estava lá, para ver se o João ia rezar também, ou ia ficar em casa só vendo futebol. E as ações, gente, na nossa vida é assim também. Não é que não se... Claro, não estamos aqui dizendo não vá mais na missa, claro que não, pelo amor de Deus, né? Mas faça boas ações que essas sim contabilizam. Essas sim são muito, muito importantes para Deus, para o próximo. A mãe dessa senhora ficou tão satisfeita, o mendigo teve a fome curada, digamos assim, né? Então, gente, pratique o bem, faça as boas ações, que é isso que conta lá em cima. E se for na igreja, vá para rezar. E não para ver a roupa que seu vizinho está usando. Não para ver se ele foi com aquele carro novo ou foi com o corcel velho. Não para ver se aquele seu parente lá está rezando também ou ele só fica em casa. Não é isso. Não é para isso que serve a igreja. Ou para ver se o fulano vai falar bonito lá ou não sei o que, né? Tá? Não é isso que serve a igreja, é para rezar. Mas faça boas ações. Essa é a nossa mensagem para mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês. Bom dia para você.